E hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos estudar um pouco mais sobre os quadriláteros, que nós já aprendemos, e sobre os triângulos. O que você acha? A tia Alessandra vai então fazer uma explicação antes de nós irmos para a apostila, combinado? Vamos lá? Vamos começar primeiro com os triângulos. Os tipos de triângulos que nós temos. Com certeza, você já deve ter ouvido e visto alguns triângulos, não é mesmo? Então, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre eles. Vamos lá? O triângulo. Você sabe que tem vários tipos? Vamos aprender? O triângulo, ele é uma forma geométrica com 3 lados, como vocês podem observar na imagem. O ponto que eles se encontram, esses lados, são chamados de vértices. E todos os triângulos têm 3 vértices. Nós temos ângulos dentro destas vértices. E todos os ângulos sempre será 180 graus a soma deles. Mas nós vamos aprender isso mais para frente. Nós podemos classificá-los de acordo com os lados ou os ângulos. De acordo com os lados, nós teremos 3 tipos: os equiláteros, os isósceles e os escalenos. Vejam só, esses 3 tipos de triângulos são os que nós encontramos quando classificamos pela quantidade de lados, certo? O triângulo equilátero, ele tem 3 lados iguais. O triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais e um diferente. E o escaleno, ele tem todos os lados diferentes. Agora, se nós classificarmos de acordo com os ângulos, nós teremos o acutângulo, o retângulo e o triângulo obtusângulo. Somente para que vocês possam entender um pouco mais, certo, crianças? Os triângulos que têm um ângulo reto, chamamos retângulo, O ângulo obtuso, nós chamamos de obtusângulo. E octângulo são aqueles pontudinhos. Vamos lá. Se nós classificarmos os triângulos de acordo com os lados, nós teremos o triângulo equilátero, com todos os lados iguais. Nós teremos o triângulo isósceles, com 2 lados iguais e um diferente. E o triângulo escaleno, que ele possui todos os ângulos, todos os lados, vamos dizer assim, ângulos não, nós estamos falando de lados, todos os lados diferentes. A tia Alessandra não vai se aprofundar em ângulos, porque, por enquanto, nós vamos apenas estudar os lados. A classificação dos triângulos de acordo com os lados, que são esses 3, então. Vamos repetir? Equilátero, isósceles e escaleno. Lembrando que cada vez que os lados se encontram, nós chamamos de vértice, certo? Todo triângulo tem 3 lados. Bem fácil, não é mesmo, crianças? Deixa a tia Alessandra, então, parar aqui um pouquinho o compartilhamento. Vamos, então, para a nossa apostila. Vamos abrir lá na página número 7 de matemática. Vamos lá? Todos juntos? Vamos acompanhar? Os triângulos também podem apresentar formas diferentes. Meça os lados destes triângulos e registre as medidas encontradas.
Aí você pode me perguntar, ô tia Alessandra, como que eu vou medir estes triângulos? Usando uma régua, certo? Vocês têm aí no material de vocês. Meçam os lados dos triângulos e anote quantos centímetros tem cada lado destes triângulos. Pinte cada triângulo com a cor indicada ao lado das características dadas a seguir. De amarelo, você vai pintar o triângulo com 2 lados da mesma medida. De verde, você vai pintar o triângulo com todos os lados da mesma medida. E de azul, você vai pintar o triângulo com todas as medidas diferentes, certo? Vamos lá. Observe os quadriláteros a seguir. Nós já estudamos sobre os quadriláteros, mas vamos dar uma relembrada. Nós já vimos o quadrado, o retângulo, o paralelogramo, o losango e também o trapézio, certo? Complete a tabela a seguir com a letra correspondente ao nome de cada quadrilátero. Olha só, se você prestar atenção, cada quadrilátero aí tem uma letra, certo? Então, você vai pôr a letra, aqui pertence cada um. Marcelo desenhou uma sequência de figuras planas em seu caderno. Assinale com um X o próximo termo dessa sequência. Então, nós temos aí um quadrado, depois nós temos um paralelogramo de verde, depois nós temos um trapézio de amarelo, depois nós temos um quadrado vermelho, nós temos um paralelogramo verde e nós temos um trapézio amarelo. E nós temos, então, um quadrado vermelho. Qual é a próxima figura? Você vai marcar um X na figura correta e na cor da figura, certo? Porque nós temos uma sequência de figuras e cores. Preencha a tabela a seguir com as informações sobre as figuras planas. Você vai pôr o nome de cada uma delas, o número de lados de cada uma delas e o número de vértices. Bem facinho, né, crianças? O que você observa em relação ao número de lados e vértices de cada figura plana? Bruna começou a pintar esta faixa decorativa, seguindo um padrão. Descubra qual é o padrão e termine de pintar a faixa. Você vai fazer isso primeiro. Depois, quais figuras geométricas planas foram representadas nessa faixa? Olha só. Ela desenhou algumas figuras planas. Quais são? Escreva o nome delas. Vocês se lembram das figuras planas, né? Que nós já vimos. Quadrado, retângulo, círculo, oval, triângulo. Desenhe na malha pontilhada um retângulo, um quadrado, um paralelogramo e um trapézio. Então, não façam uma forma geométrica muito grande, porque senão não vai dar para desenhar tudo. Desenhe no espaço a seguir os triângulos de acordo com as cores indicadas. Agora, você vai fazer aqui do lado. Um triângulo com 2 lados da mesma medida. Um triângulo com todos os lados da mesma medida de verde e um triângulo com todos os lados de medidas diferentes de azul, certo? Agora você vai lá no material de apoio e vai pegar o tangram que tem lá. Vai representar estas 3 figuras que vocês estão vendo: o gatinho, um menininho e um foguete. Vai representar as 3 figuras e vai fotografar e mandar para a tia Alessandra, certo? Entendeu? Agora, complete os quadros a seguir com o nome das figuras planas que cada peça representa. Você vai olhar a figura e vai pôr o nome delas na frente. Construa um quadrado sobre sua mesa.
usando 2 triângulos pequenos e um retângulo médio. E usando uma régua, registre a montagem no quadrado ao lado. Olha só. Veja bem, você vai pegar a peça do Tangram que vocês montaram e bateram foto, certo? Agora, você vai, então, montar para mim 2 quadrados. Um usando 2 triângulos pequenos e um triângulo médio. Então, você vai usar 2 triângulos pequenos e um triângulo médio. São 3 triângulos. E o outro você vai, então, depois você vai registrar aqui do lado. O outro não. Então, você vai construir um quadrado aí na sua mesa, com 2 triângulos pequenos e um triângulo médio. E depois você vai, usando a sua régua, desenhar aqui neste quadrado ao lado. Combinado? Construa um triângulo usando 2 peças do Tangram. Qualquer peça que você tiver, você vai pegar e vai, então, construir ali um triângulo. B, 3 peças do Tangram. Então, veja bem, primeiro você vai usar 2 peças e vai desenhar aí do lado. Não é para colar a peça. Monta na mesa e desenha como ficou aí do lado. B, 3 peças do Tangram. Você monta na mesa esse triângulo e depois representa aí do lado, certo? Terminada esta atividade, você vai fazer o quê? Ô, tia Alessandra, sobrou a peça do Tangram, não sobrou? Para não perder essa peça do Tangram, você vai formar um desenho bem bonito. Se quiser colocar um destes representados aqui na apostila, ok, sem problemas. Você vai colocar, então, e vai colar no seu caderno. Coloque a data de hoje. Coloque o nosso cabeçalho bem bonito, nome da escola, nome da professora, nome de vocês e faça o desenho que vocês quiserem usando o Tangram. Terminou? Você vai segurar o caderno e vai pedir para a mamãe bater uma foto e vai mandar para a tia Alessandra. Eu quero ver o que vocês formaram com o Tangram, certo, crianças? Não se esqueçam. Agora, então, nós vamos ver um pouquinho sobre um Tangram oval. Vocês já conhecem? Olha só. Aqui no desenho, nós temos, então, uma figura formada com um Tangram oval. Olha só. A Letícia desenhou estas figuras. O Caio desenhou estas outras figuras. Letícia formou uma figura que, quando colocada sobre a outra, ó, quando ela é colocada junto com a outra, ela, então, as formas se coincidem, certo? Um minutinho, que a tia Alessandra vai arrumar aqui a tela. Um minutinho só. Vamos lá. Quando for, a Letícia, então, fez uma figura que, se colocada uma sobre a outra, elas ficam da mesma ali posição, certo? Quais são essas figuras? Quando as figuras coincidem com esta imagem ao lado? Olha só, você olhando aí, quais letras você acha que coincidem com esta imagem vermelhinha aí do lado? Hein? Não está muito difícil não, né, crianças? Está bem fácil de entendermos, né? Para nós finalizarmos a aula de hoje, a tia Alessandra separou um vídeo muito legal sobre as formas aí
dos triângulos e dos quadriláteros. Vamos assistir juntos? Vamos lá. Apresentam três lados e também três ângulos. Isósceles, escaleno, equilátero são classificações desses triângulos. Você aprende fácil, bem sei, se tudo tem um lado. Cada uma com seus lados. 3 tem os triângulos, 4 os quadrados. Vamos ver agora um pouco de outras formas que apresentam mais um lado, por isso mais um ângulo. Quadriláteros assim são chamados, podem ser trapézios ou quadrados, que também podem ser losangos. É só você prestar um pouco de atenção e vai ver se tudo tem um lado. Losango ou quadrado, retângulo ou paralelogramo, indiferentemente trapézios e triângulos na mesa da cozinha ou na toalha de banho. E aí, gostaram dessa musiquinha? Eu achei ela muito legal. Então, prestem atenção. Além da atividade na apostila, vocês deverão, então, formar uma figura usando o tangram e também, preste atenção, e também fazer um desenho de alguma parte aí da sua casa usando as formas que nós estudamos nesta aula de hoje. Combinado? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Hoje nós pudemos aprender um pouco mais sobre a classificação dos triângulos e também os quadriláteros. Tchau, crianças! Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!